a África. Qual foi a sensação? Como é que te sentiu? Era um sonho. Era um sonho, porque eu já vinha, né, a pesquisar, já vinha pesquisando sobre a África, já vinha estudando a África há muito tempo, então era de fato um sonho, assim, e acabou que se tornou minha casa, minha segunda casa. Salve, seus humanos, tudo bem com vocês? Nós estamos de boa! E sejam bem-vindos a mais um vídeo. E o vídeo de hoje, família, o vídeo que vocês tanto pediram e cá estamos nós para responder ao vosso pedido. E nós cá estamos com uma convidada super, mas super especial. Ela vai se apresentar e vocês vão gostar muito. Lembrando, se você chegou de paraquedas aqui no vídeo, já se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para que ele seja notificado de todos os vídeos que serão postados aqui nesse vídeo. Olá. Olá, tudo bom? Tô bem. E Aqui tu? também. As pessoas de casa já devem ir perguntar quem é Paola? Ixi, Paola é muita coisa. Não sei, eu faço várias coisas na verdade, mas eu sou jornalista de formação, estou a terminar meu doutoramento e faço meu doutorado na Universidade de São Paulo, de onde eu venho, que é a minha cidade natal. Mas o doutoramento tem relações com Maputo e com Joanesburgo, na África do Sul. E eu tenho pesquisado como que a branquitude, né, o privilégio de ser uma pessoa branca e as colonialidades, as feridas coloniais ainda estão muito presentes na vida da gente nos dias de hoje, seja aqui na educação de Maputo, seja em Joanesburgo ou em São Paulo. Certo. E eu também sou fundadora de uma organização chamada Afroeducação no Brasil desde 2008. Nossa, parabéns. O vídeo já começa muito animado. Quando é que deu a vontade, né, de querer visitar a África? Bom, a primeira vez que eu vim para Joanesburgo. Então eu não cheguei aqui pela primeira vez em Moçambique, eu fui primeiro para a África do Sul fazer turismo com a minha mãe e com a minha irmã. Isso foi em 2018, mais ou menos, acho que é 2018 ou 2017, agora me falha a memória. E nós ficamos 10 dias entre Joanesburgo e Cidade do Cabo e Cape Town, e ali eu estava no início do meu doutoramento. E aí quando eu cheguei ali eu percebi que meu projeto podia ser maior do que o que eu havia pensado, porque até então eu imaginava algo só relacionado ao Brasil. E aí eu voltei, né, para a universidade, conversei com a minha supervisora e ampliei o projeto para que tivesse África do Sul. Nisso eu consegui a possibilidade de voltar para a África do Sul para viver por 4 meses. E aí vivi em Joanesburgo por 4 meses, e nesses 4 meses eu fui convidada a vir a Maputo, porque eu nunca tinha vindo, para conhecer a cidade também, para passear por uma semana e ficar na casa de uma outra amiga brasileira que vive aqui já há alguns anos. Aqui em Maputo, certo? Aqui em Maputo, sim. E aí quando eu vim para cá, eu também percebi que Maputo fazia sentido de estar na pesquisa. Então eu fiz o mesmo processo de regressar ao Brasil e, né, apresentar essas ideias, e aí foi aceito. E desde então eu tenho estado mais aqui do que no Brasil. Nossa. Antes de chegares na África, antes de vir para a África do Sul, lá na sua comunidade em Brasília, já ouvia falar de Moçambique? Sim, já porque eu sou uma ativista antirracista, então era inevitável, não é? Eu tenho estudado e tenho pesquisado sobre não só, né, Moçambique, mas o continente africano como um todo já há mais de 15 anos. Então, para mim, não era essa novidade que para muitos brasileiros e muitas brasileiras ainda é, infelizmente. E isso tem muito a ver com o racismo que a gente vive no Brasil. E com o racismo institucional, né? Com a forma como não se fala sobre a África, ou quando se fala só dos animais. Da savana, né? Como se a gente aqui, sei lá, andasse em elefantes, não é? E não
é nada disso, eu já sabia, mas ainda vivemos com esse estereótipo muitas vezes na cabeça, né, dos brasileiros, o que é muito ruim. Muito chato. E muito contraditório, porque nós temos uma lei federal no Brasil, aprovada desde 2013, então já quase 20 anos, que obriga as escolas brasileiras a terem conteúdos de África, de história e cultura africana e afro-brasileira. Só que infelizmente essa lei não anda, né, a ser aplicada como tal, como deveria. E aí isso faz com que esses desconhecimentos, né, exatamente, com que eles permaneçam, né? Então eu acredito que a gente precisa ocupar todos os espaços para falar mais sobre o que são as Áfricas, até porque para mim são Áfricas em plural, a gente não tem uma África só, não é? A gente não pode comparar o que se vive às vezes aqui em Moçambique com o que se vive, sei lá, no Quênia ou com o que se vive no Sudão. Há coisas que vão ser parecidas, mas há coisas que vão ser muito diferentes, com a Etiópia, enfim. Mesmo aqui, se a gente pensar que está pertinho entre os países que fazem fronteira com Moçambique, tem diferenças. Então não dá pra gente colocar, como a gente diz no Brasil, né, colocar tudo no mesmo balaio e fazer uma mistura ali, porque afinal são 54 países, é um continente. Porque muitas das vezes quando se fala de África, eu acho que para alguns também brasileiros pensam que a África é um país. Exato, sim. Eu tenho trabalhado com formação de professores, basicamente. Eu, né, faço isso também há mais de 10 anos. E nesse processo eu trabalho muito com cinema africano e cinema afro-brasileiro. E aí o cinema ajuda muito, assim, né, a desconstruir um pouco essas ideias. Mas a gente ainda tem professoras e professores que às vezes, infelizmente, incorrem nesse erro, assim, de falar, não, porque lá na África, como se fosse uma coisa única, assim, né? E aí eu sempre corrijo, eu falo, tá, mas de que África, né? Que você tá a falar? África. Qual foi a sensação? Como é que te sentiu? Era um sonho. Era um sonho, porque eu já vinha, né, a pesquisar, já vinha pesquisando sobre a África, já vinha estudando a África há muito tempo, então era de fato um sonho, assim, e acabou que se tornou minha casa, minha segunda casa. Que bom, que bom. Em algum momento chegaste de pesquisar um ponto muito certeiro quando falou de Moçambique, você pesquisou em algum lugar, nossa, quero ver isso? Não. Eu vim pra cá muito tipo, tá, vou ver como vai ser, assim, vou descobrir quando eu chegar. Até porque eu já tinha, né, essa amiga aqui, que já vivia aqui há muitos anos, então eu não vim... Ficava mais confiante. Totalmente perdida, né, assim. E aí foi tranquilo. E eu vim de ônibus, vim de Machimbombo pra cá, então já foi uma experiência, já foi muito nice. Que bom. Tem ficado mais tempo cá em Moçambique ou no Joanesburgo? Acho que mais aqui, mas está quase metade, assim, mas eu acho que mais aqui, porque quando a pandemia chegou eu estava em Moçambique e aí teve aquele processo de os nossos vistos serem estendidos automaticamente, porque as fronteiras estavam fechadas. Então, por exemplo, 2020 eu fiquei aqui de março até outubro, quando as fronteiras reabriram, para eu conseguir ir para Joanesburgo fazer a pesquisa. Então eu passei quase, né, muito tempo mais calmo. De outros lugares, Joanesburgo e Moçambique, mais alguns países? Eu conheci só Botsuana. Botsuana. Só Gaborone, basicamente só a capital. Desses países, algum deles se sentiu em casa? Aqui. Em Moçambique. Que bom. Mas por conta da língua ou alguma... Acho que também. A língua ajuda muito, claro, porque, né, você se sente já mais em casa de uma certa maneira, ainda que a gente fale de formas diferentes muitas vezes, e às vezes eu sinto que eu mesmo já não falo mais tão brasileiro assim. O sotaque acho que sempre vai ter, mas as expressões, né, acaba que a gente, enfim, no dia a dia acaba usando, né, você aprende e usa. Mas acho que além da língua tem proximidades mesmo com várias outras questões, com a colonização, não é? Com a maneira como nós fomos colonizados. Eu sinto, eu digo isso para muita gente, que Moçambique é o Brasil da minha infância.
Oh, que bom. Então eu sinto que eu faço uma volta assim para minha infância, na parte boa e ruim, porque há questões aqui que a gente às vezes passa e que eu falava, puxa, eu passava isso na infância e agora eu não preciso passar mais porque já desenvolveu alguma coisa. E que aqui eu ainda passo, mas que pra mim não é novidade. Certo. Percebe? Certo. Porque... Tem uma certa semelhança. Porque eu já tinha vivido, já tinha experienciado. Então, hoje em São Paulo, por exemplo, porque eu acho que é a cidade que eu posso falar mais, porque é a minha cidade natal, a gente já não tem mais, por exemplo, chapas que nós temos aqui. Ônibus. Mas... Ela já fala chapa. Não, eu ando de chapa, eu não conduzo. Ela anda de chapa, não de ônibus. Mas assim, para as pessoas perceberem, né, no Brasil, o que é o chapa? O chapa eram as nossas lotações, a gente chamava de lotação. Lotação eram esses micro-ônibus, essas vans, que quando nós não tínhamos ônibus suficientes, a gente tinha esse tipo de transporte, que é o transporte que a gente mais usa aqui em Maputo. A gente tem muito mais chapa do que ônibus, não é? Você tem os TPMs, mas não se compara a quantidade de chapas com o TPM. Então, isso era uma coisa que, sei lá, eu ia para a escola e voltava de lotação, que seria o chapa daqui. Então isso é muito parecido. Isso para citar um exemplo. Mas mesmo na comida tem muitas coisas parecidas também, na forma de cozinhar, nos temperos, na forma da gente também, acho que ter uma certa leveza às vezes de lidar com os perrengues, como a gente chama no Brasil, assim. Então a gente passa o perrengue, mas a gente sabe meio como ter um jogo de cintura para sair daquele perrengue e lidar com aquilo. Por isso que eu digo, tem as partes boas e ruins, assim. É bem normal existir isso. Em qualquer lugar, não é? Eu acho que mesmo quem vive num país mega desenvolvido vai ter questões que vai ter que lidar que são negativas. Que eu não sei quais são porque eu nunca vivi essa experiência, mas assim, só fui a passeio, sei lá, para a Europa para estudar, mas não para viver. E uma coisa é você vir como turista e outra coisa é você viver. E eu acho que isso também é um ponto importante, assim, né? Que o turismo, ele pode ser uma porta de entrada para você conhecer um país, para você conhecer uma cultura, ou algumas culturas, mas ele não é suficiente para você realmente se aproximar daquilo que é a realidade daquele país. Porque quando você vem como turista, você não fica muito tempo, você não vive o dia a dia, não é? Um cidadão comum do país. Exatamente. Por mais que você tenha amigos. Porque quando você está de turismo, em geral o amigo vai te levar, sei lá, numa cena diferente, ele vai te levar num restaurante, né, mais, enfim, fancy e tal. E aí... não é a realidade, né? No dia a dia a gente não vive isso. No dia a dia a gente vai comer shima com verdura, não é? Então, e aí nem sempre, sei lá, você pode até levar o turista no FEMA para comer a shima com verdura dali. Mas a shima com verdura do FEMA não é a shima com verdura de casa. É bem diferente, Tocou num ponto que agora desde já vamos perguntar um pouco da gastronomia, né? Vinha mesmo para o fim, mas vamos ter que cortar e entrar nessa parte. E sobre a gastronomia moçambicana? Eu gosto muito, eu adoro, eu como tudo. Eu sou bem tranquila, assim, de uma maneira geral para comer, não tenho muita frescura, como a gente diz no Brasil, para comer. E eu gosto de quase tudo, na verdade, das verduras todas. Então, tipo, aqui em casa, como eu vivo com moçambicanos, então eu como nhangana, eu como ingoa, eu como matapa, eu como... Matapa é uma delícia, né? Eu como couve com amendoim, eu como frango à zambesiana. Uau, ela já provou de vários pratos típicos do Moçambique, Nossa, mas porque é isso, porque é viver aqui, não é? Não faria sentido eu ficar só fazer comida brasileira. Não que eu não cozinhe, eu também cozinho às vezes, e aí quando eu vou cozinhar do meu jeito. Né? Por exemplo, o arroz que a gente come aqui, a gente até tem alguns estados no Brasil que comem o arroz como aqui, que
Eu estou falando do arroz simples. Então, o arroz simples é diferente. Eles costumam, alguém falou que Esse costumam é colocar diferente. alho. Eu só cozinho arroz com alho e cebola. Nossa, Sempre. muitos já perguntaram, aqui não, aqui é simples. Pra nós é básico, assim, qualquer comida que você vai fazer no Brasil, você vai ter que começar a fritar alho, fritar cebola, e depois que você frita, que você doura ali, aí depois você mete o arroz, depois você mete a água. Nossa. Então isso pra mim, É aqui eles já básico. sabem, quando sou eu que cozinho, o arroz vai Tem que ser ser assim. alho e cebola. Mas eu tô acostumada a comer o arroz simples, Ok. não é problema pra mim. Agora, por exemplo, o arroz de coco, que se come aqui também, que é uma delícia, em São Paulo já não é tão comum, porque é sudeste do Brasil. Mas no nordeste, no norte, a gente tem regiões em que se come arroz de coco. Por exemplo, com muqueca, que é um prato bem típico do nordeste do Brasil. Queca. Muqueca. Muqueca. Que é são posta, a gente chama de posta de peixe, pedaços de Ok. peixe, com azeite de dendê, o dendê é quase como o óleo de palma Aqui. daqui, É. só que é um pouco mais forte do que Ah. o óleo de palma. Ele é mais vermelho, assim, mais Eu acho que em forte. algum momento também os nomes aqui diferenciam muito. Às vezes sim, às vezes sim. Às vezes a gente até come a mesma coisa, mas os nomes são diferentes. Dias atrás eu percebi que vocês chamam de leite, como chamam? É creme de leite? Creme de leite são as Aqui natas. são as natas, é isso. É, Creme de é. leite aqui é nata. Exato. Mas pra nós é creme de leite. Nossa. Mas é a mesma coisa. É a Você mesma abre, coisa, o é a mesma conteúdo é o coisa. mesmo. Não muda nada. Me surpreendi muito. É, eu é. segui isso semana passada. É isso. Se você for ao Brasil, se você perguntar por natas, muito provavelmente ninguém vai perceber logo de cara, assim, do que você tá, né, a falar. Mas essa é uma. Mas tem outras, talvez, assim. A gente, sei lá, pode até saber que a folha da abóbora é a folha da abóbora, mas a gente não vai chamar de emboa, por exemplo. Boa. Ela consegue até pronunciar boa. Mãe da abóbora nós chamamos de boa. Uhum. É isso. Nossa, gostei. Parabéns. Obrigada. Parabéns.